Agora sim, namastê, meus amores, sejam muito bem-vindos ao Quantic Desperte. O seu despertar começa aqui. Tive a intuição de iniciarmos hoje com a oração de 21 dias de Arcanjo Miguel, e eu não sou boba nem nada, claro. Quando eu recebo a ordem de cima, eu já compartilho aqui, estava fazendo oração juntinha com vocês. Vou pôr o link aqui para vocês fazerem depois, tá aqui no canal, se você desejar digitar na lupa depois 21 dias, vai aparecer dois vídeos, foi um dos primeiros que eu gravei no canal e um mais atualizado, mas é a mesma oração. Tem a oração também escrita no quanticdesperte.com para quem quiser fazer sozinho, em voz alta, que é melhor ainda. Façam, quem não fez, não conseguiu ainda fazer 21 dias, eu demorei muito tempo para conseguir fazer os 21 dias, eu fazia 3, esquecia, fazia 4, esquecia, fazia 20, esquecia, e tinha que começar do zero. É maravilhoso. E eu tenho certeza que intuitivamente eu tinha que trazer isso aqui hoje, porque não somente eu sempre me incluo com vocês, mas pessoas precisam de limpeza no corpo físico, mental, emocional e espiritual. Coloquei para vocês o vídeo do nosso evento dia 30 de julho. Restam poucas vagas no presencial. Online a gente tem como colocar bastante gente online ao vivo, mas no presencial realmente são só 80 vagas, é o primeiro. Então a gente já está com mais da metade preenchida. Não tenho como... Ó, o Lucas dando tchau. Não tenho como colocar mais nessa primeira edição, mas com certeza a gente vai ter outras. Mas quem estiver muito ansioso para estar com a gente nesse encontro, eu estou muito, porque é muito bom ver a carinha de vocês. Esse final de semana eu estava num curso do Carlos Torres lá em Brasília e tinha um monte de gente. Se tiver alguém aqui que estava lá no curso junto comigo, dá um oi aqui no chat, porque eu fiquei tão feliz que eu conheci algumas carinhas aqui da família Quantic Desperte lá, junto com a família Carlos Torres. Eu fiquei muito feliz, muito mesmo, de conhecer vocês pessoalmente. Para mim é uma honra muito grande estar com vocês. E este evento, dia 30 de julho, que será aqui em Santos, São Paulo, coloquei o link também para vocês, depois eu vou colocando ao longo da live, e tem na descrição da live. É algo que eu estou fazendo com tudo de melhor para vocês. Então, quem puder estar ou ao vivo, claro, presente, presencial, ou online ao vivo, vai ser maravilhoso. Vai ficar gravado para todos. Eu já pedi gravação, já solicitei, então você vai poder ter esse material para sempre com você. Baixar e ser seu. Meus amores, gratidão. Hoje é um dia muito especial para falar de um assunto que eu amo. Confesso para vocês que sou leiga, por isso que eu gosto de trazer pessoas que sabem o que falam aqui, que estudam e sabem, porque é uma aula e eu aprendo muito. E o Henrique, gente, já é família Quantic Desperte. Olá, Gratidão. boa noite. Então, eu também estava aqui ouvindo e pensando que eu também quero entrar nessa nave aí, também quero ir nesses eventos, quero estar presencialmente aí também com a galera. Então, vamos organizando isso aí, que eu também quero ir. Que delícia, vem mesmo, vai ser sensacional. E eu sempre trago o Henrique aqui, gente, todo mundo pede também, a família Quantic Desperte já acostumou contigo aqui, ama os teus ensinamentos, a luz que você traz, de uma forma muito simples, muito clara, muito fácil de entender. E hoje ele traz um assunto, gente, que eu vou até pedir para o Henrique começar do zero, explicando, porque muita gente nem imagina o que é esse registro acástico, essa coisa fantástica que faz parte de nós. Olha o tamanho que você é. Então ele vai falar muita coisa sobre isso hoje e eu tô aqui juntinho, aprendendo junto com vocês. Seja muito bem-vindo. Quem não tiver inscrito, já vou botando os links aqui do Instagram e do canal do Henrique, que você tem que estar inscrito, porque tem muita coisa fantástica, meditações, visitas nas naves e um monte de conteúdo rico que ele ensina lá no canal dele também. Gratidão, meu irmão. Gratidão, Paula. Gratidão a todos que estão acompanhando também, porque para mim é sempre muito legal vir aqui trazer um pouco do que a gente entende também. E
E já fica também o convite para quem quiser ir até o meu canal também, vão ser muito bem-vindos por lá. Você também, Paulo, tem que aparecer uma hora por lá também. O que eu queria comentar antes, só até eu tinha te mandado uma mensagem, mas eu acho que você não viu. Hoje foi mais intuição, mas eu estou usando duas coisas aqui comigo para essa live. Uma delas é aqui o meu colar que eu estou, que é uma pedra de Cintamani. Tá? Eu acho que você talvez conheça, o pessoal conheça, talvez outros não conheçam. É uma pedra siriana. Tá? É uma pedra que ela abre uma conexão incrível. Tá? Eu ganhei ela de presente. Hoje até comentei num vídeo que eu fiz mais cedo, de um amigo do Rio de Janeiro. E eu sei que muita gente vai pesquisar sobre ela. É uma pedra que você geralmente acaba ganhando. Então, eu só ia dizer para quem for dar uma pesquisada sobre ela, para prestar bastante atenção, porque existe muita falsificação. Ela é rara. Mas eu usei em especial para vir aqui no seu canal para falar desse assunto que, que exige conexão. Também estou usando uma camiseta, só mostrar para você, deixa eu ver aqui, que ela é uma camiseta, embora tenha o logo aqui, nossa, ela é uma camiseta de ouro monoatômico. Tá? Que demais! Uma hora eu vou fazer um vídeo, não vou explicar agora, porque senão a gente foge do assunto. Mas o ouro monatômico, ele vai atuando no seu sistema, no seu organismo, colocando ele em equilíbrio. Então tentei vir o máximo aqui equilibrado para poder abordar sobre esse assunto, que é um assunto tão fantástico. Então, já fica, uma hora eu vou gravar um videozinho lá explicando também sobre essa tecnologia, que a camiseta, na verdade, ela tem umas listras de ouro monatômico por dentro, que vai fazendo isso na gente. Então é isso. Agora a gente pode entrar no assunto propriamente dito, que é Sensacional. os registros akáshicos, né? Para a gente entender o Akasha, o Akasha ele é o banco de dados. Ele é aonde fica armazenado tudo que tudo que tem. Acho que essa definição, quem quiser pode depois dar uma estudada sobre o Akasha, mas você vai encontrar uma série de definições. Mas ele, resumidamente, é o banco de dados onde fica registrado tudo que você vivenciou, tudo que sua alma experienciou. Então, cada um de nós tem o seu próprio Akasha, o seu próprio registro. É a biblioteca, onde fica armazenada a sua história como alma. Dentro do Akasha individual, esse Akasha ele vai, vamos dizer, se armazenando junto do Akasha coletivo, junto do banco de dados coletivo. E então o nosso planeta, que ele tem toda essa base de dados, todo esse Akasha da história do planeta e de todos os seres que aqui viveram e também continuarão vivendo. E o Akasha do planeta, ele também tem, a gente vai pensando em níveis de segurança, que é uma linguagem mais fácil da gente usar, mas esse Akasha, ele fica armazenado também num banco central de dados, que é o Akasha lá no Sol Central de Alcione. Então, quando a gente vai imaginar tudo que foi vivenciado nesse planeta fica nesse banco de dados central, que é lá no Sol de Alcione. Pois bem, então aqui a gente já pode ter uma ideia assim do que seria o Akasha e o porquê armazenar essas informações. Porque o universo, ele é movido de energia, ele é energia. Então, dentro de tudo que se viveu, fica esse rastro energético, fica essa história, fica esse armazenamento do que é o seu ser, do que é todos os seres, do que é esse
sistema solar que a gente está, do que é o quadrante da galáxia. Então, toda essa história, tudo fica armazenado lá, tá? Aqui a gente está falando no nosso planeta sobre uma linha de tempo que segue uma linearidade, né? Porém, o tempo é atemporal. Então, o Akasha ele acaba tendo também informações armazenadas sobre as linhas de tempo que vão também descer aqui para o planeta. Então, quando muitas pessoas perguntam assim, mas médiums, pessoas recebem canalizações, recebem pequenas informações de coisas que possam estar descendo aqui para a fisicalidade, é porque no Akasha, que é atemporal, essas informações já estão armazenadas também. Então, mais ou menos para explicar. E qual que é a importância do registro akáshico? Nós estamos aqui encarnados num sistema onde a gente não tem a plena consciência, a gente tem uma parte muito pequena de consciência, então muitas vezes nós não lembramos de várias situações, de várias coisas que aconteceram. E a ferramenta que a gente mais conhece aqui, que é a leitura dos registros akáshicos, essa ferramenta ela é uma ferramenta que vem auxiliar bastante dentro de alguns entendimentos. É lógico que quando você vai, por exemplo, buscar alguma coisa nesse sentido, buscar acesso ao seu Akasha, vai ter uma série de coisas ali para que isso possa ocorrer, tá? O que seria isso? Primeiro, porque existe toda uma espiritualidade, existem guardiões desses registros, existem seres encarnados que também estão aqui zelando por esse banco de dados, por esses registros. Então, não é uma coisa que a hora que alguém quer ir lá, abrir o registro, tirar informações, não é assim que acontece. Primeiro tem que ter uma autorização, você tem que ter uma maturidade espiritual para que aquela informação que tenha já uma permissão para ser passada para você, ela venha a ser construtiva. Quando a gente fala em egrégoras espirituais, quando a gente fala em espiritualidade, a gente deve sempre entender que existem hierarquias, existem seres dentro disso tudo que eles ficam trabalhando em prol de se manter a harmonia. Então, você não vai ter acesso a alguma informação que ela não esteja em tempo de ser passada para você, que ela não esteja alinhada com os propósitos, com os contratos que você veio cumprir aqui. Então, para você conseguir ter esse acesso, tem que ter, digamos assim, também um merecimento seu, uma maturidade e uma quantidade de energia ancorada já para que você consiga acessar. Depois eu vou explicar um pouco mais sobre como que é isso, como que faz, mas primeiro eu queria dizer, como sempre gosto de trazer informações, a gente deve ter muito cuidado também no sentido de quem vai fazer isso. Porque a gente sabe que existe muita coisa por aí que vai ser enganosa, que não vai estar conectando você realmente com a sua história, realmente com a sua verdade. Então, eu, por exemplo, às vezes indico algumas pessoas com quem eu já fiz, já experimentei, já tive a experiência de estar ali e entendo que elas são pessoas confiáveis. Para mim, lógico, no meu entendimento. Então, quando você for, quem for um dia procurar alguém, cuide, estude sobre a pessoa, veja fotos, não só nessa terapia, como em qualquer outra que você um dia for buscar, você for tentar ter esses entendimentos, eu sempre recomendo que você faça uma conexão com o seu coração para você entender se aquilo é o melhor para que pode te atender naquele determinado momento. Pois bem, voltando ao Akasha, aos registros,
Mas o porquê a gente acessaria esses registros ou por que a gente teria agora um pouco mais de consciência? Então, estão acontecendo alguns movimentos no planeta. Eu até comentei, não sei se eu comentei com a Paula, não me lembro, Paula, se eu comentei com você, se a gente falou isso em alguma live, mas a gente está dentro do corredor de eventos. E eu sempre comento que às vezes eu faço algumas lives e eu mesmo não sei o porquê veio determinado assunto, porque depois eu assisto e aí eu, às Verdade. vezes, Eu também tenho isso, um chamado, né? Tipo, liga a câmera, vai falar, mas eu vou falar o quê? Vai falar. E vem um assunto que tu não sabe nem da onde, né? Parece que baixa o download ali na hora e sai. É tipo uma impressora, né? isso. Então, o que que aconteceu? Eu acabei abordando um pouco sobre esse corredor de eventos e aí eu começo a prestar atenção quando também no que outros canais, outros canalizadores, outros médiums também estão buscando, estão trazendo, né? E dentro disso eu vi que houve ali uma, como é que a gente diz? Uma sincronicidade nas informações, porque não foi só através de mim que veio esse entendimento. Então, nós estamos dentro desse corredor de eventos agora. O evento ele não vai acontecer, vir, ele já está. É esse entendimento que eu fiz. E aí a gente começa a subir a nossa consciência, nossa energia consciente, e esse a caixa ele começa a ser acessado pela gente também. É aquela coisa, quantas pessoas hoje já talvez não estão tendo déjà vus, tendo uma série de sensações de espaço-tempo, então, às vezes encontrando pessoas que você vê e parece que você já conhece, situações que parece que você já vivenciou, uma série de coisas. Isso é uma caixa também, abrindo um pouco mais de informações para cada um, tá? Até aqui, só para responder aqui, alguém perguntou, né? Por que você parou de atender com essas leituras? Então, eu acabei parando de atender com essas leituras porque a minha especialidade é trabalhar com a mediunidade de cura. Então, eu entendi que existem pessoas que elas são mais propícias e especialistas nisso, e que talvez eu seja um pouco mais especialista em outras coisas. Embora eu tenha formação em leitura de registros, em hipnose acástica também, mas eu não tenho trabalhado com isso. Voltando aqui então, então a gente está tendo acessos a isso. Então, para a gente trazer o entendimento que o acesso ao Akasha, ele não se dá exclusivo a pessoas que têm essa formação. Porém, essas pessoas, geralmente, pessoas com boa índole, pessoas que têm o dom, que têm, não é nem o dom, que têm a responsabilidade para fazer um trabalho desses, elas vão estar sentindo e acessando isso de uma forma a facilitar para você, dentro do que tem permissão, dentro do que você está pronto para poder saber, vamos dizer assim, elas conseguem, mas você também consegue ir acessando o seu Akasha. Tá? Isso não fica restrito. Aliás, qualquer cura, qualquer coisa que a gente entenda como uma terapia, como alguma coisa, todos conseguem fazer, porém, muitas vezes ainda não tem aquele ancoramento necessário para fazer isso. Dando um exemplo assim, você vai fazer uma apometria. Se você não tem o conhecimento, se você não tem a expertise da coisa, você pode ficar, como a gente diz até, Paula, algumas vezes, usando umas palavras, você pode entrar em alguns embaraços por não fazer sistemas de proteção, por não entender como eles funcionam, uma série de coisas. Então, o próprio registro acástico é a mesma coisa. Você tem que ter, mas Desculpa te interromper, mas é assim, importante falar para as pessoas que estão estudando isso, que tem gente às vezes que já está fazendo curso, já é terapeuta holístico, está fazendo curso de registro acástico e quer sair abrindo, atendendo, fazendo. É muito importante você entrar nesse assunto que você entrou agora, por quê? Porque você fazer uma limpeza em alguém, no registro de alguém,
Se você não tiver uma egrégora de proteção forte, o que vai acontecer? Todos aqui, você não sabe se a pessoa tem mago negro, se ela tem uma legião de obsessor, porque tem pessoas que têm legião de mais de centenas. Eu já trabalhei em desobsessão, é centenas de seres obsediando uma única pessoa. Quando você retira aquilo, você não tem uma egrégora de proteção, tipo de uma casa espírita, por exemplo, eles vêm para cima de você. Tipo assim, você é louco? Você tá se metendo? O que você tem a ver com isso? E a tua vida vai ficar uma loucura. Então, isso que ele acabou de falar tem que ficar assim, dar um imprint na cabeça de vocês. Não se metam em nada, nem por curiosidade, porque nós, seres humanos, somos curiosos. A gente quer saber de tudo, quer mexer, quer fazer acontecer. Eu sei porque eu sou ser humano que nem todo mundo. Aí o que acontece? Não tem a egrégora que uma casa tem, vai se meter lá no balacobaco dos outros, que eu falo isso, e vai tomar pau. Feio. Eu já vi gente ficar doente, com febre, doente como se estivesse com sei lá o quê, que nenhum médico consegue descobrir. Eu acho muito importante você abordar isso, principalmente para os terapeutas maravilhosos, que eu sei que tem um monte aqui. Se você pegar, por exemplo, Paulo, eu posso até dar o meu exemplo aqui, voltando até para aquela pergunta que tinha antes. O que que acontece? Em algumas lives, alguns vídeos, a gente já comentou sobre as egrégoras, que elas vão mudando também ao longo do tempo. Ninguém tem mentores fixos. Eu sempre digo aquela mesma frase: a espiritualidade ela é dinâmica, porque está sempre tudo em movimentação. Até alguém colocou aqui o akáshico é dinâmico, acho que foi o Eric aqui. E é isso mesmo, porque eu já vou falar sobre esse dinamismo do akasha também. Mas o que que acontece? As egrégoras vão mudando. Conforme você vai andando, conforme você vai tendo conhecimentos, vai fazendo a sua seu aprendizado e tudo mais, vão encostando em você também egrégoras que são mais compatíveis com aquilo que você vai fazer agora. Então, dando um exemplo, hoje eu tenho egrégoras próximas aqui de mim que têm mais afinidade com a apometria, com fazer as coisas que você encontra na apometria. Então, o meu entendimento é, em vez de eu ser um terapeuta que faz tudo quanto é coisa, eu consigo ser um especialista naquela determinada coisa. Porque eu já tive, vamos dizer, uma certa clareza dentro desse andar com terapias, com a espiritualidade, que quanto mais você pratica determinada coisa, melhor você fica naquela coisa. É que nem videogame, quanto mais você joga, melhor você é naquele jogo. Quando você está com terapias, meditação, seja o que for, tudo que você vai fazer, quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. Então, dentro disso, eu entendi que eu tinha tanto uma energia potencial, egrégoras, mais afinadas com isso. O que não quer dizer, pessoal, que eu não posso estar fazendo um atendimento dentro da apometria, em determinada situação, usar os registros. Mas quando alguém procura assim, eu queria abrir os meus registros akáshicos, aí eu falo, eu conheço, por exemplo, a Josi, que faz isso, que eu já até indiquei em alguns outros canais, em algumas outras lives. A Ana Paula também trabalha com cosmobiografia, inclusive, que é uma biografia cósmica trazida do Akasha. Então, tem pessoas que elas são especialistas nisso, elas fazem só isso. Então, quanto mais elas praticam isso, mais elas vão se afinando nisso. Então, eu deixo para elas que são as especialistas. E às vezes uso dentro de algum atendimento que tenha necessidade, ele acaba abrindo isso. Mas isso é importante, sim, porque por isso que eu falei em embaraços, né? Porque se você não tem um domínio de determinadas coisas, querendo ou não, você se mete. Depois a gente vai dizer, foi um aprendizado. Foi, mas às vezes ele é bem sofrido, esse aprendizado. Então, é sempre legal a gente ter entendimento, estudar, buscar com quem realmente entende. Tem aquele ditado, né?
cada um no seu galho, fazendo o, o que a gente tem melhor afinidade, tá? Outra coisa também do Akasha, que alguém comentou ali, agora eu esqueci seu nome, acho que foi o Eric, né? Que o Akasha é dinâmico. Sim, eu vou tentar até trazer um exemplo para você, para ficar mais palpável da gente entender como eu acabo usando o Akasha, os registros akáshicos, dentro da apometria. Tá? Que daí dá para entender uma parte ali. Vamos lá. Às vezes, geralmente são os pleiadianos, tá? Que acabam, nos meus atendimentos, trabalhando mais com isso. Eles vão lá rastrear, buscar no seu sistema uma série de memórias. E todo mundo sabe que a gente carrega memórias de diversas vidas. E essas memórias estão lá na caixa. Elas estão lá armazenadas nesse banco de dados. Só que no nosso sistema inconsciente elas estão, vamos dizer, não sei a palavra, adormecidas, elas estão em stand-by lá. Daqui a pouco você está vivendo a vida e surge alguma situação, um pensamento, alguma coisa, e automaticamente o seu sistema, até a mensagem dos pleiadianos que eu compartilhei lá, do Michael Love, explicava muito isso também. Automaticamente aquilo vai fazer um gatilho, buscar aquela informação associada, que está lá naquela parte inconsciente. E aquilo ativa aquela memória. E quando ativa aquela memória, às vezes ela pode ser boa, pode ser ruim, pode trazer uma série de sensações para você. E então os pleiadianos geralmente eles fazem um isolamento, tá? Como se fosse isolar o consciente do inconsciente, e eles acabam ativando uma série de memórias. Quando eles ativam essas memórias, eles isolam para não chegar no consciente. Quando eles ativam essas memórias, eles conseguem, vamos dizer, o que a gente chama de trabalhar elas, que seria ou eliminar ou harmonizar essas situações. Então, aqui a gente está falando de situações buscadas, que são situações negativas. Tá? Quando eles harmonizam essas situações, no físico, no consciente, geralmente a pessoa ela vai ter vontade de chorar, ter algumas coisas, porque o corpo, ele também, o corpo físico, o ser, nós aqui encarnados precisamos transmutar isso também. Então, a gente chama um pouco isso de crises curativas. Porém, quando você mexe nessas memórias, quando você harmoniza isso, quando você consegue ou eliminar, fazer alguma coisa nesse sentido, você vai estar automaticamente modificando isso no Akasha. Então aí entra bem o que o Eric estava falando, que ele é dinâmico, o Akasha. Ele também proporciona a movimentação e a adaptação dele. Então, quem trabalha com terapias, né, com apometria, algumas outras, sabe que às vezes tem harmonizações do, do Akasha. E aí você acaba, então, atuando nele. Por isso que a gente... Deixa eu só ver que tem uns comentários aqui. Então, às vezes, você tem que ter o conhecimento, dando esse exemplo que eu dei. Eu trabalho com apometria, mas eu uso os registros lá dentro. Então, por isso que é importante ter o conhecimento, porque eu vou lá mexer no registro de uma pessoa. E também tem essa parte toda das linhas do tempo, que para nós aqui seria, vamos dizer, futuro. Então, o Akasha ele também está se movimentando para afunilar uma linha de tempo. Vou tentar dar também um exemplo, Paula, só para a gente pegar. Não sei se você quer falar, senão eu só dou esse último aqui. Só uma pergunta aqui que faz sentido e que eu fico um pouco, às vezes, na dúvida, né, de responder. Ouvi que no dia do grande evento, tem nada a ver com o evento da Quantic Expert, gente, o grande evento do Flash Solar, tá? Quem não souber o que é isso, tem vários vídeos aqui no canal. Se você digitar Flash Solar, você vai entender o que é. Eles vão abrir completamente? O que você tem para dizer sobre isso? Então, assim, se vier mesmo o grande evento seria o grande flash solar. Esse grande flash solar, ele abre, descortina completamente, vamos dizer, a grade de hologramas. Quando sai isso tudo, você traz
a consciência. Lógico que pode mudar um pouco a capacidade que cada um tem de aportar. Porque se fala tanto dentro da espiritualidade, subam o consciente, subam a energia, façam a expansão, para justamente aportar isso. Para aportar, a gente já falou, eu fiz uma live lá também, Paulo, falando das 144 mil almas, como que elas jogam os códigos para a grade, como que a grade retorna para a gente. Então é um conjunto de coisas que, se o evento ele realmente for necessário ter, hoje talvez ele, dentro das linhas de tempo, ele é tem uma grande probabilidade, porque não precisa ter grandes cataclismos para ele acontecer. É um negócio mais rápido, mais harmônico. Então, eu entendo que, tendo isso, sim, a gente poderia dizer que sim, ele abre, não digo 100%, mas ele abre grande parte do Akasha, do registro, para trazer essa consciência, porque aí já estaria em 5D, né? Não teria por que estar ainda limitado isso. Então, a resposta para mim seria sim, nesse sentido. Muito bom, até porque é com a capacidade que as pessoas estão tendo, né, com aos poucos, né? E muitos estudos também falam que a gente está recebendo mini flashes que já estão alterando o nosso corpo físico, o nosso DNA, nossa consciência está se expandindo. Para quê? Para quando tiver o grande flash não ser tão impactante. Porque imagina a gente acessar tudo isso de informação do nada, né? Se não houver nenhuma preparação antes, tem muita gente que o próprio cérebro não aguenta esse nível de informação quanto máquina, né? Porque esse corpo aqui é uma máquina, como se fosse um computador não muito avançado para este nível de informação. Então, se viesse tudo de uma vez, sem nenhum preparo de mini flashes e o próprio preparo íntimo, individual de cada um, de buscar informação, de estudar, de se alinhar, né, de procurar entender cada situação que está acontecendo na tua vida neste momento atual, a pessoa não aguenta. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje na tua vida, analisando cada um aí agora, a gente está em 543 pessoas. Gente, deixa o like, compartilha a live, porque esse nível de conhecimento é muito importante. Então, menos de um segundo para deixar o like e fazer com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. E ele é importante para a nossa expansão de consciência. Então, o que acontece? Vamos fazer uma análise da nossa vida de agora, deste momento, dessa encarnação. Se você não está aceitando algum processo que está acontecendo, se você não está perdoando, se você não está compreendendo o agora, esquece, não acessa mais nada, senão você vai bugar. Então a gente tem que começar a se alinhar na vida de agora, com as pessoas que estão te agredindo de alguma forma, te incomodando de alguma forma. Se você não se alinhar com a sua vida atual, não adianta você querer acessar para frente ou para trás. Sabe por quê? Você vai entrar em colapso. Você não dá conta de quem você é agora, nessa única consciência que está aqui na Terra. Imagina você acessar coisas do nível. Vou dar um exemplo para vocês. Que o teu atual marido te matou numa vida passada. Você já está no conflito aqui com ele. Imagina a situação. Que o teu filho você já matou. Você está pronto? Então, cuidado. Se alinhem com o que vocês têm no presente. Porque o Henrique pode falar um pouquinho sobre isso também. Quando a gente se alinha no presente, a gente mexe nas outras linhas que estão para trás, estão para frente também, não é? Isso, por isso que muitas vezes a gente tem até, eu pelo menos, muito tempo tive entendimento errado do que seria curar a ancestralidade. Porque curar a ancestralidade nada mais é do que mexer nessas ligações akáshicas, nessas ligações ancestrais através de grades, de energia. Basicamente é isso. E falando sobre o evento, né, voltando um pouco nesse assunto, o que, que acontece? Eu, particularmente, não gosto de, vamos dizer, entrar em vídeos, entrar em lugares e colocar datas. Isso, inclusive, a espiritualidade sempre me orientou. Porém, eu lembro, a gente vai fazendo alguns raciocínios, algumas coisas, observando.
Eu acho que a melhor forma, porque assim, o que a gente precisa fazer agora é cuidar do interno nosso. Esse externo, a melhor coisa a se fazer, talvez a gente se colocar como observador, porque aí você vai entendendo as movimentações. Você não precisa ficar isolado das coisas. Você vai se colocando como observador. E eu lembro muito bem, Paulo, muitas mensagens dos pleiadianos, onde eles acabavam dando algumas orientações, e dentro dessas orientações tinha: quando vocês tiverem flashes, que eles vão ficar estabilizados. Isso é um prenúncio do grande flash. E querendo ou não, nós estamos há muito tempo, tá? Pelo menos 20 dias, eu acredito, talvez até mais, que não baixa a ressonância. Ela dá uma folguinha ali no fim de semana e eu acredito que é mais também para a gente poder ter um respiro, um suspiro, uma válvula de Eu escape. ia te falar, para você falar sobre isso, a ligação desses flashes com a ressonância Schumann. Isso, então a gente vai observando na ressonância Schumann, porque o planeta, a ressonância Schumann é a aura do planeta, e ela é um indicador, vamos chamar assim, para a gente monitorar como que ela está fazendo o aporte energético também, como que o planeta está. E aí quando você vai um pouco mais, você observa, mas eu faço parte do planeta. Então se o planeta está numa vibração 40 Hz, como que eu teria que estar para mim também ficar, vamos dizer, harmônico dentro desse processo? E quando a gente observa então tudo isso, pelo menos, como eu disse, 20 dias, mas eu acredito que até seja mais, que a ressonância não baixa, ela está cravada lá, e não é só a ressonância. A gente tem flashes classe C, M e X direto, não tem parado. Flashes, só para o pessoal entender, essas classes é o jeito de monitorar os níveis das explosões solares, dos ventos solares que vão chegando aqui para o nosso planeta como flashes. Tá? E isso não é coisa espiritual, isso é coisa da ciência, isso é monitorado por NASA, por outros observatórios. Então, tem sites para você buscar tanto a Schumann, tanto as tempestades solares, os flashes, tudo isso faz parte da ciência. Então, os pleiadianos, eles orientavam muito isso para a gente cuidar. Cuidar não, para a gente observar. Quando esses flashes eles ficassem em sequência, sem a gente sair de algum flash, sair de volta, é porque isso prenunciava o grande evento. Agora, muitas pessoas vão perguntar assim, tá, mas e aí, quando que é esse grande evento? Pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano, porque o nosso tempo aqui ele é diferente. Precisaria para essa linha de tempo. Aí eu posso até explicar, eu acho, Paulo, um pouquinho sobre linhas de tempo. Uma linha de tempo, ela é uma probabilidade de uma coisa acontecer. Então você precisa que vários fatores se encaixem para aquela linha de tempo ela descer aqui para a fisicalidade. E a gente pega, por exemplo, antes nós tínhamos muitas linhas de tempo que nos levavam a eventos mais drásticos aqui no planeta, que modificavam bastante toda a vida, toda a forma que se tinha aqui, inclusive geografia, do planeta, muitas coisas nessas linhas de tempo. Porém, tudo isso foi abradado, não sei como é a palavra certa, se é abrandado ou abradado. E a gente tem, então, linhas mais suaves, tá? E essas linhas mais suaves indicam eventos também mais suaves. Então, o que a gente estaria aguardando aqui é que todos esses indicadores, esses coeficientes, enfim, o nome que a gente quiser dar, que eles sejam atingidos para a gente chegar dentro do evento. Só que nós estamos dentro do corredor de eventos nesse momento. O que seria esse corredor? É uma série de eventos que agora começam também a se manifestar na fisicalidade. Então, não sei se isso já está indicando um grande evento ou se são esses todos menores que compõem um grande evento, mas a informação que veio foi essa: estamos no corredor de eventos dentro, não entrando, já estamos dentro. Então a gente começa a observar. Mas o importante, pessoal, a gente não precisa se preocupar com essas coisas, a gente não precisa estar
com medo, com nada disso. O que a gente precisa nesse momento é elevar a nossa energia, subir a nossa frequência para nós estarmos compatíveis com as energias. Então dá para observar essa ressonância do próprio planeta e você entende que quanto mais alinhado com aquilo você estiver, mais dentro, vamos dizer, do game, do jogo, você está. Então é isso. E uma forma de você observar isso é observar como você se sente. Ah, a ressonância ela bateu 50 Hz. Como eu me sinto quando ela está nesse nível? Bem, mal? Aí muita gente vai dizer, ah, me sinto mal, então eu estou reprovando no processo. Não, você está se adaptando. Tá? Todo mundo está se adaptando, mas vai chegar um tempo que você já vai, que com ela estando nesse estado bastante dias, você vai acabando o seu sistema, o seu organismo, o seu corpo, ele vai já se acostumando com aquela frequência. E sabe como eu acabei também, Paula, notando isso? Que o pessoal estava... Porque todo mundo se acostumou com a ressonância alta. Ela baixou, o pessoal reclamou, então agora eu estou ruim, porque a ressonância baixou. Porque ela bateu na casa dos 20 no fim de semana e muita gente reclamou. Imagina que a gente vivia com ela nos 7 Hz, né? Olha. Que legal. Isso, então muita gente não, vamos dizer, já se acostumou, já está se acostumando com ela ficar alta. E isso também é um indicador que ele mostra assim, pronto, a gente está entrando nos ápices das coisas, né? E aí, vamos dizer, o próprio Akasha, que era o assunto que a gente estava falando, ele começa a se abrir de forma natural também nas pessoas. Por isso que eu estava falando lá no início. O seu Akasha, ele começa a trazer mais informações. Daria até para perguntar para as pessoas colocarem aqui nos comentários quem já anda sentindo, por exemplo, déjà vus. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo, tá? Eu moro aqui numa casa e eu fui na esquina, numa padaria. E quando eu estava na padaria, eu vi vamos dizer, uma pessoa passando com uma bicicleta. E ela desceu a rua. Desceu, continuou o trajeto dela. Só que eu levo 1 minuto, nem sei se dá isso, para chegar da padaria até a minha casa. E quando eu cheguei em casa, essa pessoa passou por mim. E aí eu pensei, pronto, aqui tem alguma coisa errada, porque a pessoa estava lá, agora a pessoa está aqui. O que está acontecendo? O que está desdobrando dentro do holograma, dentro das linhas holográficas? Porque não tinha, pessoal, como essa pessoa estar cruzando ali naquele momento. Não era impossível cruzar lá e cruzar de novo. Então, isso para dar um exemplo. Que Então doideira, né? Que doideira. isso. Parece que E assim, deu um erro na Matrix, né? deu Sabe o que uma aconteceu? falha, exato. Sabe quando tu tá num filme, aí tu vê um negócio que não tem nada a ver, que não era para ter aparecido, mas acabou aparecendo no filme, assim, que não tinha nada a ver? Isso vai começar a acontecer com vocês. Que nem quando a gente tá, entre aspas, sonhando, também acontece isso, né? Sim, tem outra que aconteceu, inclusive, hoje. Foi hoje. Eu tenho uma proteção aqui, Paula, que, tipo, nos momentos certos, eles deixam abrir um pouco mais essa conexão comigo, que é quando eu estou fazendo um atendimento, quando há necessidade. Então, assim, para mim poder viver a vida, e eu acredito que isso deva ser com todo mundo, não fica aberto, né? As pessoas às vezes entendem errado, eles acham assim, o Henrique sai em qualquer lugar, ele está vendo toda a espiritualidade. Não, não é assim. Só que hoje acabou tocando a campainha e eu fui abrir. Só que quando eu fui, então eu apertei o botão do interfone para abrir, para a pessoa ir entrando. E quando eu terminei de apertar o botão, ele deu uma falha também no meu lado. Se materializou um ser do meu lado. Só que, como eu disse, não é para estar aberto isso para mim ali. E eu olhei, e quando eu virei, eu olhei a pessoa no portão, olhei de novo, não estava mais materializado. Então, isso começa a mostrar uma série de coisas. Estou dando 2 exemplos, assim, só para ficar. Mas aí a gente começa a observar uma série de coisas que vão quebrando um pouco esse espaço-tempo, que vão quebrando também um pouco, e ele vai buscando essas informações também no seu Akasha. Por isso que eu quis comentar, porque vai sendo buscado. Então,
aquela coisa que todo mundo fala assim, estão descortinando os véus. É isso, quando você sobe a sua consciência, vai caindo uma série de coisas. Vai expandindo, né? Não significa. As pessoas confundem um pouco expansão de consciência com seres em você estar evoluído. Não é isso. Porque tem gente que, por exemplo, tem uma mediunidade muito forte, a pessoa vê, é clarividente, ouve, não sei o quê, mas ela não tem a consciência expandida. São coisas diferentes. Sim, a missão, né? É contrato de trabalho, vamos dizer assim. Exatamente. A pessoa ela vê assim, espírito como se estivesse vendo encarnado, mas ela não tem a consciência dela expandida. Eu acho Você que expandir, você, além de ver, você compreende as coisas. sim. Não é? Tem uma diferença. Assim, ó, uma coisa bem comum, tá? Que até uma pessoa me relatou. Sabe quando você tá andando? Tentar pegar isso. Você tá andando e parece que tem um degrau. E você vai, se arma assim os pés, mas não tem o degrau. Tem, você, vamos dizer, visualiza ou percebe um degrau, mas ele não tem. Mas o que eu queria falar mesmo, Paulo, é outra coisa que talvez fica mais entendível para o pessoal. Tá? Todo mundo, talvez, isso seja unanimidade entre quem já está nesse caminho espiritual, que as crianças elas têm uma abertura muito grande. Então, você imagine que uma criança nasceu. Essa criança ela tá com uma boa parte do Akasha aberto ali para ela. Então ela tem a conexão, ela consegue se conectar com dimensões dentro disso. E isso é uma teoria mais minha, assim, pelas explicações que eu já recebi aqui da espiritualidade, mas talvez abra para as pessoas raciocinarem. Então a criança, ela ainda não está conectada na malha. Ela, vamos dizer assim, ela nasceu e ela vem aberta, ela vem livre. Conforme ela vai passando os anos, ela automaticamente vai se conectando nessa grade planetária que a gente tem, que é a grade holográfica. Então, quanto mais ela se conecta, você imagina, quanto mais fios saem dela e vão se conectando nessa grade, mais ela vai perdendo isso, tá? Essa conexão. Então, uma criança até os 7 anos, por exemplo, ela tem isso bem aberto e cada vez vai fechando mais. E também a gente chega na fase mais adulta e poucas lembranças dessa infância a gente tem, dessa primeira infância, de você pegar assim, eu lembro de quase tudo que aconteceu ali, não, porque você vai se emaranhando, emaranhando, emaranhando nessa grade toda. E quando a gente fala em descortinar os véus, é como se a gente estivesse fazendo aqui um retorno para aquilo que a gente era quando era criança. Vai saindo novamente essas conexões com a grade. É assim mais ou menos que eu faço o entendimento. Então, imagine que agora os fiozinhos eles vão sendo cortados, cortados e cortados e cortados. E aí você vai tendo novamente acesso àquele bem parecido que você tinha quando você chegou de forma natural, aberta, sem estar conectado a isso lá quando era criança. E isso vai, por isso que eu estava falando antes, que o seu Akasha, ele vai também sendo aberto para você de forma natural. Porém, uma terapia que você busque para te ajudar, ou qualquer outra forma de harmonização, dá uma acelerada nesses processos. Traz informações, às vezes, que vão te ajudar a crescer. Dando um exemplo prático, você vai lá, abre seus registros akáshicos. Nesses registros sai que você é siriano. E aí? E aí fica aquela pergunta, pronto, e agora? O que ele faz com essa informação? Vocês imaginem, tentar dar um exemplo aqui, que eu chego aqui para Paula e falo para ela assim, Paula, você é uma siriana. Como é que é o aporte da Paula de conhecimento, de energia, de tudo, para ela pegar essa informação, o que ela faz com essa informação? Aí eu pego essa mesma informação e chego lá para uma pessoa que ela nem sabe de nada, nunca nem ouviu falar na palavra espiritualidade. O que essa pessoa faz com essa informação? Para a Paula, essa informação hoje é uma informação, vamos dizer assim, preciosa. Ela saber a origem dela, ela vai
buscar estudar sobre sirianos e tentar integrar aquilo nela, pegar a força, pegar uma série de coisas, de características que vão trazer para ela um conhecimento. Aí você vai lá falar para aquela pessoa, ela nem sabe o que, ela nem deu bola para o que você falou. Então, dentro desse entendimento, a gente consegue entender bem por que egrégoras, seres, estão cuidando disso tudo. E por que você deve tomar bastante cuidado quando você for procurar também pessoas para fazer isso. Porque isso vai trazer coisas e o interessante é que essas coisas sejam coisas de crescimento para você. Isso, aqui tem a mensagem aqui, se você até quiser colocar na tela, Paulo. E se eu não souber o que fazer com essa informação, talvez a leitura nem seja permitida, não é? Exatamente. Quando você está fazendo com pessoas sérias. Porque, vamos dizer assim, do jeito que está hoje, tá sendo desarmado a 4D, as zonas umbralinas, que daqui a um tempo elas não vão mais ser necessárias. Está sendo desarmado a grade. Se você quiser também, Paula, colocar aí, a Josi está aí, ó. A Josi Grossi. Boa noite, Josi. A Josi é uma das pessoas que eu confio muito para fazer os registros, tá, pessoal? Então, você não vai estar mais com as conexões de... Ou seja, está tudo sendo limpo, tá? Só que quando você vai fazer isso com terapeutas que não são confiáveis ou que não têm um bom entendimento, você vai acabar se emaranhando de volta nessa grade. Você vai cair em hologramas, em faixas holográficas. Por que eu estava dizendo isso? Porque, para mim, pelo menos no que eu vejo acontecendo no planeta, vamos dizer assim, esses seres que sempre fizeram tudo isso, eles não têm mais muito recurso de situações para usar. A grade está sendo desarmada, as zonas umbralinas não tem mais tanto, não tem mais tanto obsessor, não tem mais tanta coisa. Onde é que a gente ainda pode atuar? Ah, nos hologramas. Pronto. Aí, então eu vou lá buscar uma pessoa que eu não tenho informação nenhuma, que eu não sei o que fazer. Vou lá querer abrir os registros. Ah, vão usar lá a pessoa, usar tudo lá para conectar direto nos hologramas. É a forma que eu vejo que se tem hoje, mais efetiva que eles usam. Tá? Por isso que é importante a gente ter esse entendimento e buscar pessoas sérias quando for fazer isso. Tá? Então, fica essa dica aí também, Paula, para o pessoal passar para o pessoal, né? De como que a gente vai se emaranhando numa série de coisas se a gente não tem cuidado. Exatamente. E aí você vê, só fechando, você vê que a gente falou de evento. O que acontece? Nós precisamos subir para ter uma capacidade energética para se tiver, por exemplo, esse evento. E aí você não tem que andar para trás, você tem que andar para frente. Exato, exato. Não tem que ficar buscando o que aconteceu lá, se não tem necessidade nenhuma, já está tudo certo, está tudo resolvido. Então, por isso que eu falo, o mais importante é o agora. O que você está fazendo no agora para que você limpe, né? Aquilo que tiver que ser limpo para você estar preparado, não só energeticamente, mas o seu próprio corpo para descer as informações que precisam descer, de cima para baixo, entendeu? Se você não estiver pronto, não tem necessidade. E o nosso próprio eu superior, ele controla o que vai descer para você. Que é você mesmo, o teu eu superior é você. Então ele faz isso aqui, não. Isso aqui vai piorar mais se ela acessar isso agora do que ajudar. Então, não dá essa informação. Pode descer essa já está pronta. Por quê? Porque ele está olhando para ele mesmo. É como se você pudesse observar você quando era criança. Ou você há 10 anos atrás. E conseguisse ver toda a linha do tempo. Você saberia ajustar direitinho o que pode ser passado para aquela pessoa de 10 anos atrás que você era ou não. Por quê? Porque você já está no futuro, você já está vendo. Você vê todo o caminho para trás. Você fala assim, isso aqui não.
Só que nem lança lá, porque vai dar um pepino, vai dar uma confusão, não põe. Põe isso aqui tudo bem. Isso, você consegue mexer. E literalmente você consegue mexer no agora, exatamente o que você faz hoje. Você mexe no que está para trás, no que não está para frente. Por quê? Porque o passado e o futuro acontecem ao mesmo tempo. Não é que nem a gente aprendeu que tá lá, e o que tá para lá, tá para frente, não tem como, entendeu? Mas isso só acontece quando a gente faz assim, ó. A gente vai expandindo para todos os lados, não é só para cima, para baixo, para cima, para tudo que é canto. Por isso que é expansão. Deu para Eu tô entender ou rindo ficou confuso? aqui. Não, deu. Eu tô rindo aqui porque agora a Ciara me passou um negócio aqui. Eu sei que ela, pelo jeito e pela. Ela passou assim, fio. O, isso é igual o pai, quando ele vai lá e mostra pro filho o que ele fez. É isso. Isso é ler o registro. Você vai. Quando você pega uma criança e mostra para ela assim: tá vendo aqui o que você fez? Foi isso, tá? Isso não é legal. Dando um exemplo assim, isso não é legal. Então, isso traz consciência para a criança não fazer mais. Ler um registro é a mesma coisa. Você vai buscar alguma coisa que vai te trazer um crescimento, um entendimento, para você poder ter aquilo na consciência e fazer diferente. Então, exige maturidade nesse sentido, porque lá atrás você tinha pouco entendimento, pouco conhecimento. Hoje você tem. Então, a gente está falando aqui de, vamos dizer, um registro negativo. Mas existem muitos registros positivos também. A gente tem que abordar sobre os positivos também, porque isso que eu falei para você, Paula, de por exemplo, você foi lá, fez uma leitura, descobriu sua origem galáctica, isso é um registro positivo, que vai te trazer força, vai te trazer entendimento, vai te trazer uma exploração das suas potencialidades, das suas qualidades, para você usar isso em favor aqui seu. E então existem muitos registros positivos que vão te auxiliar dentro da caminhada. Só que ele vai vir também num momento que você tem entendimento. É aquele exemplo que eu estava dando antes. Se você falar isso para a Paula aqui, ela vai ter bastante capacidade de pegar essa informação e fazer muitas coisas legais com ela. Uma pessoa que ela não tem entendimento nenhum, ela não vai nem saber o que você está falando, né? Então, é isso que a gente deve ter de entendimento dentro do Akasha. E quando você consegue buscar coisas, agora eu não estou nem falando de leitura, quando você consegue acessar coisas, seja em sonhos, onde você acessa através do sonho partes do seu Akasha, seja de outra forma, você vai trazendo coisas que também são permitidas para a consciência. Eu não me lembro, acho que foi alguém perguntou aqui, tá? Sobre o sonho antes. Se o sonho também poderia ser um acesso ao Akasha. Sim. Por isso que muitas coisas a gente não lembra. A gente tem, vamos dizer, permissão para lembrar determinada coisa. E quando você também desdobra e faz trabalhos no astral, muitas das coisas você não lembra, porque isso também é um sistema de proteção usado dentro do que a gente tem ainda armado aqui nesse planeta. Quando eu digo armado, é tudo, é grade planetária, tudo, que muita coisa não vai estar sendo interessante naquele momento você acessar. Então, aí, Paula, também a gente tem um entendimento do porquê. Às vezes a gente pode buscar algumas coisas, deixar outras coisas. Então, é importante a gente ter conhecimento, discernimento e entendimento para trazer essas informações para a consciência, porque aqui nós estamos falando da parte que tudo isso, nós falando, eu e você conversando aqui com as pessoas, isso a gente está usando a nossa consciência. Porém, quando a gente vai falar, já está fazendo gatilhos lá no inconsciente. Às vezes faz uma ligação lá com a caixa também. Então, tudo isso é o nosso ser aqui. Com certeza. E uma coisa muito legal que eu aprendi sobre registros akáshicos,
que é importante compartilhar com vocês, porque é um assunto assim para várias lives, né? É gigante, tem muita coisa. E uma das coisas muito interessantes é que a nossa glândula pineal, ela é como se fosse uma filmadora registrando tudo o que ocorre. Porém, quando há o impacto numa situação, às vezes é uma conversa que você tem com alguém, às vezes é essa live que você está assistindo, ou alguma coisa impactante como acidentes, enfim, nascimento de crianças, coisas impactantes que vai mexer com o teu emocional, ela dá um imprint, porque ela registra tudo. Tudo sem exceção. Um carro que passou aleatório, que não tem nada a ver, que você nem conscientemente olhou para ele, mas ela registrou tudo. Mas existe os impactos, situações de impacto. Isso gera informação para o acástico, que ele guarda. Ela grava tudo, mas ela guarda lá no acástico aquela conversa que você teve com um amigo, com uma amiga, com uma mãe, uma live que você assistiu, caiu 10 downloads para você ali, você falou: oh, é isso? Meu Deus! É isso que vocês estão falando, meu Deus! Sabe essas coisas que a gente ouve de alguém, às vezes é num vídeo, numa live, num curso, aí você fala: meu Deus! Isso ficou registrado no teu acástico. Olha que legal. Olha o papel da nossa pineal. Não é só um papel de regular as glândulas do corpo, hormônios e milhões de coisas lindas que ela faz no nosso corpo físico. Ela é ainda a nossa câmera que registra e guarda no nosso acástico o que tem de tudo. Mas o mais impactante, ela coloca como se fosse num disquinho, sabe assim? No HD, sei lá, na forma que você preferir fazer analogia, né? Porque a gente é muito visual, então eu imagino ela colocando num disquinho algumas coisas Livro. guardando. Porque em algum momento, aquele ser, que não é só Paulo e Henrique, a gente é muito maior. Imagina que a gente é um ser imenso. Em algum momento, em alguma dimensão, vai precisar dessa informação. Tem impacto, joga lá dentro. Entendeu? Olha como é. Deus é fantástico, né, gente? Como é que ele faz isso tudo, né? Que pira, né? Eu fico pirando essas coisas. E é aquela coisa, né? Como que a gente sabe muitas informações que tem aqui? Isso tudo está na caixa. Quando alguém pergunta assim, eu vi alguém perguntando ali antes, qual é a sua origem cósmica, Henrique? Tá na caixa, entende? Tá tudo lá. Outra coisa que também, se você permitir, Paulo, compartilhar aqui, para quem quiser estudar um pouco mais sobre registros acásticos, Akash, enfim, esse assunto, a Josi, que está aqui, tem o canal dela, que é o @josi.grossi. Tem também a Ana Paula Bandeira, que é o canal dela no Instagram é mundo.acástico. E também tem a Lívia Buriti, tá? Que é o canal dela é Registros Acásticos Brasil, tá? A Lívia também faz muitas lives, muito tema sobre esse assunto. Então, quem quiser acompanhar, dá uma pesquisada depois. Eles são pessoas que trazem bastante conhecimento sobre esse assunto específico, tá? Me manda todos os links das meninas, de todo mundo, que eu vou pôr na descrição da live e no primeiro comentário fixado, que aí quem quiser estudar mais sobre isso, clica lá. Mando sim. E não sei, Paula, se você quer abrir para algumas perguntas, algumas outras coisas, porque assim, eu acho que em geral, assim, o Akasha é isso, né? É o nosso livro da vida, nossa história. Então, vê se o pessoal tem alguma dúvida, alguma coisa também, não sei. Alguma pergunta, gente, dentro do que a gente conversou, vou deixar os links de todo mundo para vocês estudarem, mas alguma pergunta que vocês queiram fazer que a gente não tenha colocado aqui na tela? Se não, é assunto para várias lives, sim, porque é um assunto vasto, riquíssimo, que uma coisa é interligada com a outra, né? Todo o seu corpo físico é ligado nisso, seu corpo astral, seu corpo emocional, mental, é tudo ligado. E
existe muita informação dos teus registros, nas tuas células, no teu DNA, tá tudo gravadinho. Não tem nada perdido, não. Deixa eu dar um exemplo, Paula, que talvez fique interessante, eu me lembrei dele agora. Tá? Imagina que existe um registro acástico negativo. Eu estou falando isso porque os terapeutas que trabalham com registro acástico muitas vezes vão te auxiliar de algumas formas. Tá? Vamos lá. Imagina um registro acástico negativo, onde uma pessoa e a outra elas tiveram desavenças no passado. Tá? E isso é acessado pelo terapeuta que está fazendo para você, porque a própria egrégora já tem a informação do que pode ser feito, do que não vai ser feito, autorizou. Às vezes você tem uma desavença energética mesmo que seja, não precisa nem ser consciente, tá? E você, o terapeuta lá, ele identificou essa desavença com uma pessoa, inclusive essa pessoa está encarnada. Então eu já vi dentro de leitura onde se traz um representante e se faz um perdão mútuo da situação. Isso é uma harmonização de registro, tá? Harmonizar aquela situação. Então, já respondendo uma outra pergunta, não essa que eu já vou responder que está na tela, mas uma outra. Por que abrir um registro? Às vezes para fazer isso, tá? Que eu expliquei, uma harmonização de uma história que nessa vida ela está desarmônica, você acessa lá atrás, consegue pegar a informação, fazer um perdão mútuo entre os seres ali, enfim, só para dar um exemplo aqui, e isso já acaba harmonizando a vida para todo mundo envolvido nessa situação, aqui nessa encarnação atual. Gostaria de saber qual forma de acesso do acástico, como funciona esse elo, se possível. Então, aqui entra técnica, né? Para quem, vamos dizer, vai estudar, existe toda uma técnica para você acessar, você estimular o seu sistema a acessar, mas você vai, é como se você fosse abrindo o próprio registro daquela pessoa, tá? Ele se mostra para você, então vai ter pessoas que, vamos dizer, vão começar a visualizar esse registro, tem pessoas que vão receber de forma intuitiva, por telepatia, enfim, são N formas que tem de acessar. É a mesma coisa que quando você faz uma projeção astral. Você consegue fazer isso, você consegue receber informações por telepatia. Então, o campo de dados, o campo de informações de cada pessoa, ele é muito fechado, tá? Ele é muito fechado. A gente não consegue aqui, eu não consigo, por exemplo, agora aqui dizer, Paulo, eu vou acessar os seus registros acásticos. Não, tem que ter toda uma permissão. Geralmente os terapeutas que trabalham com isso, eles vão acabar pedindo para você preencher um formulário, alguma coisa onde você autoriza eles acessarem isso para você. Por isso que é muito importante a gente ter cuidado com quem faz isso, tá? Então a função, que é essa pergunta que está na tela, é isso, tá? O intuito é sempre para frente, crescimento. Você acessar aquilo para harmonizar uma história, para você conseguir pegar uma situação que ela está desarmônica, para você trazer força, entendimento. Eu, por exemplo, faço hoje todo esse trabalho dentro da espiritualidade e os registros acásticos me ajudaram muito, porque trouxeram para mim informações, conexões. Esse que está atrás aqui, opa, desse lado aqui, o Ashtar, tá? Entendi toda a ligação que eu tenho com ele, também com outros seres, e aí você vai ficando alinhado dentro das egrégoras, dentro dos trabalhos, dentro das coisas. Inclusive vou até contar aqui para o pessoal, dentro de uma leitura que eu fiz uma vez com a Josi, que ali foi solicitado para mim estudar apometria. Até aquele momento eu nem tinha interesse nisso, nem tinha interesse. Então você vê que essa informação acabou vindo de uma forma que a egrégora permitiu, solicitou, fez. Então veio dessa forma, tá? O que faço com meus fractais recolhidos? Tá? Eu só não entendi o sentido da palavra recolhidos, mas eu vou entender como se fosse os fragmentos de alma que estão desconectados, tá? Também quando você harmoniza uma história, uma situação, você consegue reintegrar fractais, tá? Então, dentro disso, também importante a gente ter
ter informações que elas vão podendo ajudar nisso, tá? O Ho Oponopono tem efeito poderoso para a limpeza desses registros ou memórias? Então, todas as técnicas têm, porém depende de como se aplica e quem aplica. Por isso que eu falei, vocês querem abrir registros comigo? Não, vamos abrir lá com o pessoal que tem mais entendimento, que tem mais experiência. Essas que eu falei, algumas outras pessoas também. Por isso que eu digo, cada um vai sendo especialista em alguma coisa. No nosso desencarne, recebemos os arquivos necessários, não só no desencarne, né? Porque aqui a gente estaria restringindo muito para uma situação. Quando você desencarne e vai hoje para 4D, você acaba abrindo um pouco mais da consciência. Tá? Então, sim, você vai receber um pouco mais, mas dentro também da capacidade que aquela consciência tem naquele momento de aportar as informações. Se alguém abrir o nosso registro acádico e não fechar, o abrir que a gente diz é ela buscar as informações, tá? Se você pegar os terapeutas, pelo menos esses que eu falei, eles sempre fecham, né? Fecham, inclusive quem faz cursos entende que é importante, assim como não só no registro acádico, apometria, qualquer técnica, importante, eu sempre digo, mais importante é você fazer as proteções no início e desfazer as conexões no final. Dentro dos registros também tem alguns protocolos, que é isso, você ter o entendimento de fechar tudo no final. Então, terapeutas sérios fazem isso e têm esse entendimento. Vamos ver aqui. Conseguimos mudar nossa caminhada acessando esses registros? Com certeza. O intuito de você acessar um registro, ele jamais pode ser, pessoal, talvez essa frase é a mais importante aqui dessa live. O intuito nunca pode ser curiosidade. Se o intuito for curiosidade, você vai cair em embaraços. Ele tem que ser sempre buscar crescimento, buscar coisas que vão te trazer crescimento, vão te auxiliar na caminhada. Tá? Outra aqui, terapia de vidas passadas abre o acástico? Sim, abre, porque quando você vai buscar vidas passadas, você está buscando essas informações. A cruz acástica, eu tenho ela aqui, ela é vamos dizer, um simbolismo, né, que ele conecta você desde do enraizamento lá com a Terra, com o núcleo da Terra e com o seu eu superior. Então, ele serve, eu tenho, mas não está aqui à mão para mim mostrar para vocês. Então, ela serve para isso, para você fazer essa conexão de aterramento e de expansão com o seu eu superior. Então, deve-se atentar para não se fazer apenas leituras de hologramas e não dos registros? Não seria bem o atentar para não... você deve cuidar, porque assim, se não tem proteção, se a pessoa não tem conhecimento, ela não tem idoneidade, está ali brincando com você, quando ela abre isso, abre a oportunidade de conectar você em hologramas. É isso que a gente deve cuidar. Por isso, a importância de você fazer coisas com pessoas sérias. Acessamos através da criança interior também. Quando você fala em criança interior, nada mais é do que a sua essência. Então, você buscar a sua essência é também você buscar o seu akasha, buscar as suas informações. Então, também, dentro do entendimento, seria isso. Tem mais alguma, Paula? Senão a gente pode também ir encerrando, né? Aqui alguém perguntou, não fica claro de holograma e registro acástico. Holograma é o que a gente tem instalado aqui no planeta, são distorções de realidade. Registro acástico não, ele é a sua informação, é as suas informações que estão lá armazenadas. Na gringa, vejo muitas pessoas dizerem que acessam os registros acásticos por oráculos. É uma ferramenta possível? Qual a visão de vocês? Então, pessoal, não tenho assim um entendimento maior para poder te falar isso com uma forma mais precisa. Só que o que acontece? Se você pegar a própria apometria mesmo, muitas mesas que a gente tem, elas acabam usando
ou os comandos da apometria dentro das mesas. Então, é como se fosse tudo evoluindo dentro dos conhecimentos aqui. Agora, para mim, vale muito mais a energia e idoneidade do trabalho que está sendo feito ali, do que se ele está buscando, vamos dizer, os conceitos que se tem para fazer essa abertura. Eu acredito que possa até, sim, estar sendo bem salutar, tá? Qual a relação em abrir o acástico e fazer apometria? Então, eu acabei estudando os registros acásticos. Quando eu fiz o meu primeiro curso, foi lá com a Lívia Buriti, que foi, eu acho que a mesma mestra, vamos chamar assim, que a Josi teve, tá? E talvez eu acho que a Ana Paula também. Porque dentro da apometria, às vezes eu encontrava algumas situações que eu enxergava ser interessante de abrir os registros. Tá? Então isso era tudo intuído pelas egrégoras, ó, agora você abre, porque aqui tem uma situação que isso vai harmonizar dentro da apometria, trazendo essa consciência do registro. Tá? Não é, assim, dentro da apometria que eu faço, não é tão comum eu fazer isso, mas às vezes acabo fazendo. Henrique, quero muito estudar apometria. Me indica quem pode me ajudar. Eu, nossa, a gente dá o curso de apometria, faz 2 semanas que a gente finalizou uma turma novamente. Em breve nós teremos outra, tá? Essa turma que a gente fez por último agora, ela foi uma turma online, presencial online, né? E a gente está vendo a próxima, não sei ainda se a próxima, provavelmente ela seja gravada, mas a gente tem também. Isilda, gratidão da gente. Eu e a Kátia, a gente tem um curso que a gente dá junto. Esses fractais que estão em outra dimensão deixam de existir? Não, eles se integram com você. Você tem que entender que a sua alma, ela é um conjunto de todos esses fractais. Então aqui, vamos dizer, a parte que está encarnada aqui, quanto mais pedaços desses fractais você integrar com você, mais expansivo você fica. Todos estamos preparados para o registro acástico? Daria para dizer que sim e também que não. Por quê? Se você pegar, tem dentro da sua essência como ser, dentro das egrégoras de seres que estão com você, é aquilo que eu estava falando lá no início da live. Eu fiz a formação. Tá? Então, assim, estou apto? Sim. Apto, eu digo, a estudar. Estava naquele momento. Porém, a força energética que eu tenho é diferente, ela é para trabalhar com outros processos que estão mais ligados às curas. A gente já fez até lives aqui, né, Paula, falando tudo que o Dr. Alonso, outros trazem aqui para mim. Então, assim, não tem por que o Henrique se ocupar de ficar fazendo leitura de registro se, vamos dizer, o potencial dele é melhor por ele estar fazendo processos que envolvem curas diretas, vamos dizer. Aí você pega, por exemplo, Exatamente. a Josi que estava aqui, ela tem todo perfil potencial para isso. Então, eles mesmos organizam essas coisas também. Embora você, às vezes, estuda umas quantas técnicas, porque você tem mais flexibilidade, mais entendimento para fazer, como eu disse, precisa lá, uso aquele conhecimento. Então, seria mais ou menos para isso. Constelação familiar é uma forma de compreender esses registros e harmonizar, mesma coisa? Auxilia também. Não é a mesma coisa, mas são princípios que têm uma similaridade. Eu, sem conhecimento nenhum, tenho autoridade para pedir que tirem implantes? Não que tenha feito ou vá fazer, mas pode explicitar isso para mim? Tem a ver com os acásticos? Tem e não tem. Para você para a gente pegar um pouco melhor isso, o implante geralmente ele está associado a um contrato, um acordo. Tá? Quando você fala em contrato ou acordo, existem seres que participaram disso, que vamos dizer, que fizeram esse acordo com você. Então é como se tivesse que ter, a gente poderia usar um termo aqui, tá? Uma negociação com eles para retirar. Então assim, você poderia solicitar isso, você tem que ter um ancoramento energético para que isso seja conseguido, vamos dizer assim. O que seria esse ancoramento energético?
não adianta eu ir no bar todo dia beber, dando um exemplo aqui, chegar em casa e pedir, pelo amor de Deus, me tirem esse acordo. Não tem. Eu não tenho força energética, eu não tenho, não sei nem a palavra para fazer isso, tá? Então eu acredito que sim, mas também que não. Tem que ter isso para conseguir fazer, tem que ter um ancoramento de energia que seja permitido, que eles aceitem isso. Quando sabemos, trabalhamos com o nosso propósito atual, aparecem em sonhos, visões e outras manifestações sobre buscar a origem cósmica. Está relacionado com os registros e necessidades atuais totalmente. Quando você consegue você mesma buscar, ter essas visões, tudo é a regulagem que essas egrégoras estão fazendo do seu próprio caixa para jogar informações para você, deixar elas virem descendo, a gente poderia dizer assim. Acho que fechou, né, Paulo? Fechou, gente. Depois a gente abre para vocês numa outra live para a gente falar mais sobre isso, porque tem conteúdo, gente. Tem pergunta Sim. assim, porque abre uma coisa, abre outra, a gente vai ficar até amanhã e não dá. A gente já está aqui há 1h e 33 minutos. Eu sei que passa super rápido, porém precisamos finalizar também já, porque já são quase 10 horas da noite e a gente tem crianças. Não é? A gente Crianças, tem criança, crianças que dão trabalho. não é? Criança, cachorro, periquita, eu considero tudo criança. Eu tenho a minha criança e também tem a outra criança que já está aqui atrás de mim me dando patada, que ela não gosta que eu faça live de noite. Não sei por quê. Não faço ideia. Caiu até meu microfone. Mas, gente, Mas foi muito legal. Olha, foi fantástico aprender. Depois eu faço os cortes e vou colocando por assuntos, porque fica mais fácil para vocês ancorarem conhecimento. Até para mim, quando a gente pega uma live que a gente tem um assunto tão vasto e faz cortes por temas, fica mais fácil para estudar. Então, Henrique, fique à vontade, o conteúdo é seu, você pode tirar daqui e jogar no teu canal também, porque fica mais fácil para a gente estudar este tipo de conhecimento que é complexo. Não é fácil, tão simples. Se você bugou sua mente assistindo essa live, assiste de novo, fica atento aqui no canal, que eu vou pôr os cortes. E é assim mesmo, eu também fico, gente, é normal. é porque é um assunto muito vasto, né? A gente tem, que nem eu estava explicando lá no início, a gente está com a caixa central, está lá em Alcione, no Sol Central. Então, a gente ainda tem muito o que aprender também, está sempre aprendendo, estudando. Então, agradecer a você, Paulo, aí pela oportunidade, Sim. mais uma vez, de estar aqui. Como eu disse, não sou grande conhecedor dos registros, mas dentro dos Você sabe entendimentos muito. que eu tenho, espero poder ter contribuído aqui com Com tudo. certeza, muito, muito. Todo mundo está amando, gratidão, gratidão. Gratidão vocês que ficaram com a gente até agora. Gratidão, que tenham uma noite fantástica de sono, que acessem tudo que for necessário para a sua vida de agora, para a sua missão do agora. Gratidão, se inscrevam no canal lá do Henrique, está aqui na descrição. Outra coisa que eu vou dar para vocês aqui de notícia, que está todo mundo tentando entrar no link do evento, porém, o link do evento na plataforma, a plataforma Simpla, não sei o que aconteceu, erro no servidor. Já reportei para a matriz lá deles do Simpla. Não sei se é muita gente acessando e cai o servidor. Às vezes acontece isso com o meu site, por exemplo, mas com certeza o servidor do Simpla deve ser gigante. De qualquer jeito, fiquem tranquilos que amanhã já vai estar resolvido, não tem problema. Ninguém está conseguindo, nem eu. Eu só acesso a página do administrador do evento, a página mesmo do evento está dando erro de servidor, ou seja, é dentro do Simpla, não tem nada a ver com o evento. Fiquem tranquilos que eles vão arrumar. Tá bom, gente? Gratidão. Um beijo no coração de todos. Henrique, gratidão. Quer falar mais alguma coisa? Não, gratidão. É isso aí, deixar
uma ótima noite a todos. Dizer que você está estourando, sim, a capacidade dele. E isso aí, pessoal. A gente já está chegando no fim de semana também, né? Entrando. Então, um ótimo fim de semana a todos também. Gratidão. Beijo, meus amores. Gratidão. Fiquem com Deus.